Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio, quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Aleluia. Bom, estou eu de novo aqui para repartir a palavra mais importante da tua vida. Ai, Jesus. Confesso que essa é uma palavra que eu precisaria ter ouvido há muito tempo atrás. Me ajudaria bastante na minha caminhada com o Senhor. É a palavra que quando a gente entende também, né, e deixa o Senhor ministrar o nosso coração quanto a esse conteúdo, essa verdade, facilita muito a nossa vida. E eu queria ter ouvido então, há alguns anos atrás, essa palavra. E por isso estou bastante empolgado para repartir ela com vocês, amém? Existe uma liberdade do Espírito Santo neste lugar, então fica muito fácil. A gente traz aquilo que o Senhor, Ele trouxe primeiro para nós, e a gente então vê Ele fazendo, trabalhando, e é o que vai acontecer nessa manhã, amém? Deus vai ministrar profundamente ao teu espírito, trazer clareza, trazer a sua voz direto aos seus ouvidos, e vai ser amplificado pelo Espírito Santo, amém? A gente, é claro, né, tem falado já desde o início aqui dessa reunião a respeito da presença do Senhor, e quando a gente tem uma presença, junto com a presença, a gente tem a manifestação dessa presença, e uma das coisas que Deus, quando Ele se manifesta, Ele faz é falar, amém? Falar. Então eu sei que você está ouvindo coisas nessa reunião, né? De repente você pode estar pensando, será que eu estou ficando louco? Alternativa A, né? Será que todo mundo aqui é meio louco? Quem não é vai ficar, né? Porque a gente vai ficando um pouco louco, é claro, né? Os padrões naturais. Mas enfim, eu não sei se você tem um bom ouvido, se você consegue identificar facilmente, através dos sons, por exemplo, a presença de alguém. Então, de longe, né, quando você ouve uma voz, você identifica que aquela voz ela é conhecida, quem é essa pessoa. Talvez não é nem tão próximo a você, mas de alguma forma ali, você tem essa facilidade. Alguém aqui tem essa facilidade? Um bom ouvido? Olha só, boa parte. Fazer um teste com vocês. Só vai ser avaliado nessa hora pelas nossas câmeras aquele que falou que tem um bom ouvido. Eu trouxe aqui, peguei aleatoriamente no meu celular, nas minhas últimas conversas, alguns áudios, que é maravilhoso, né? Meu Deus, o áudio é uma coisa de Deus. Quando a outra pessoa entende, né, que o áudio é para ela ouvir quando ela pode. Ligação, atende, fala ao vivo. Áudio, ela ouve depois, né? E tá tudo bem. Às vezes a gente demora para responder, mas, enfim.
Eu trouxe aqui alguns áudios, então eu vou colocar o comecinho, para a conversa, não é para expor, né, a conversa inteira aqui, mas eu vou tentar fazer então essa dinâmica. Não sei se vai pegar no microfone, mas eu vou ligar um áudio aqui e você precisa ser rápido em falar quem é essa pessoa, tá bom? Vamos lá. Não vou dar nenhuma pista. Atenção, primeiro áudio. Glória a Deus, tudo certo para o culto domingo, em nome de Jesus. Continuamos vigilantes e orando. Oh, glória. Quem? Não, de novo, a gente não pode ter dúvida, pera aí, calma. Temos que ser unânimes aqui. Glória a Deus, tudo certo para o culto domingo, em nome de Jesus. Continuamos vigilantes e orando. Vamos para o segundo áudio então. Segundo áudio. Fala, meu pastor. Que faz, hein? Mas que bom tá voltando. Que Deus abençoe o retorno de vocês, que tudo dê certo. Voo nas conexões, com as malas. Que em todo o trajeto Deus esteja cuidando. Com o retorno, lhes aguardamos com ansiedade e expectativa no coração. Bom voo para vocês aí. Saudades. Esse ficou fácil, né? Vamos para o terceiro áudio aqui. Eu vou dificultar daqui a pouco, hein? Fala aí, meu irmão, meu amigo, pastor. Só passando aqui para desejar aquela semana abençoada, hein? Beleza? Um abraço. Fernandão, vamos para o outro áudio aqui. Bom dia. Aqui tá tudo bem. Peraí, calma, do começo. Calma, do começo, peraí. Que tá no... eu vou colocar no 1, né? É porque tava no 2, tá bom. Vou colocar... Verdade, vou colocar no 1. Peraí. Valdinho, bom dia. Aqui tá tudo bem, Valdinho. Graças a Deus. Amenizou um pouco o calor. Hoje tá 25 graus aqui. Pegaram minha mãe, né? Aqui tá tudo bem, Valdinho, né? Mais um áudio. Meu amigo, que prazer falar com você. Cara, esses dias todos aí, o último tava pensando, poxa, saudade de Valdo. Falar com ele, cara. Pastor Ney. Atenção. Eu vou dificultando. Oi, queridos. Bem-vindos, então. Eu vou ver aqui com a Vália. Caro, rapidinho. Valdo, bênção receber as notícias aí, que Deus continue dando sabedoria e graça para sustentar as duas frentes agora, mas é sinal bom, né? Sinal que está frutificando, prosperando, a palavra está alcançando as pessoas. Deus guarde vocês, amo demais vocês. Última chance. Qual é a música? Ô, pastor Edivaldo, bênção receber as notícias aí, que Deus continue dando sabedoria e graça para sustentar as duas frentes agora, mas é sinal bom, né? Sinal que está frutificando, prosperando, a palavra está alcançando as pessoas. Deus guarde vocês, amo demais vocês. Eu falei que eu ia dificultar. Pastor Davi Lago. Agora associa, né? Mais uma. Deixou, pastor, melhor ainda. Coisa linda. Rapidinho, André, né? Peraí, meu Deus, tá indo aqui, tem mensagem que não é para ouvir, né? O Valdo, olha que coisa maluca que aconteceu. Lembra que eu te pedi para mandar aqueles documentos, né? E aí, eu fiquei com um mal-estar muito grande com aquela ligação. Fiquei com um mal-estar muito grande, muito grande, sabe? E aí, o que eu fiz? Eu mandei os documentos porque eu fiquei preocupada. O que estão cobrando da gente, né? E aí, eu peguei e achei que era golpe. Fiquei com isso também no meu espírito. E fui pesquisar na internet. E não é que é golpe mesmo? Vamos para mais um. Tá acabando aqui, hein? Tenho acertado a mão. Tô indo pescar, mas agora também tô indo pescar fora da Bahia, né? Lá no mar aberto com o meu barco. Eu peguei uma soroloca grande ali. Tem dado... Essa ficou fácil, né? Ciao Givaldo, buongiorno, come stai? Spero tutto bene? Dunque, mi ha contattato Eda Fogarollo, che è la responsabile di Peraí que tá rápido, peraí, calma. Perché Brescia e Bergamo sono state votate capitali della cultura dell'anno 2023 e
sta organizzando un evento a Brescia, ma credo Pastor Alessandra, aí. Último, hein? Último, peraí. Allora, io di voi mi fido ciecamente, solo che mio suocero purtroppo, come ti dicevo, essendo rimasto anche lui truffato da diversi inquilini negli anni passati, non vuole più lasciare le chiavi se non ci sono almeno i 2-3 mesi di cauzione, che anche qua è stata un'eccezione perché lui di solito chiede 3 mesi di cauzione. É a dona do nosso apartamento. A hora que a gente ouve o áudio dela, já treme, né? Aqui ela estava pedindo calção, né? Um dinheirinho adiantado ali para o aluguel. Ai, aleluia! Mas a gente não consegue identificar, né, a voz de alguém quando ela é claro, ela é conhecida, tem essas pessoas ali, ainda mais a hora que junta o italiano no meio, né, fica mais difícil. Mas eu vi que a Alessandra, a hora que ela começou a falar de calção, na hora ali, o Fran, o Góis e a Mi já começaram, nossa, pessoa, essa história não está esquisita, né? Uma história que a gente ouviu muitas vezes ali. E existe algo, então, muito forte que acontece com essa comunicação que é estabelecida entre nós, as pessoas que a gente convive, enfim. Então, a gente sabe disso, talvez, né? A gente consegue identificar as vozes, a gente consegue perceber quando uma pessoa está presente, a gente consegue perceber quando o Senhor está presente, porque uma das coisas que acontece é exatamente isso, a gente ouve a voz dele. Ouve. E daí pode vir a tua primeira interrogação, mas que história é essa de ouvir a voz de Deus, né? E quem nunca pensou nisso, na verdade, quem diz que nunca pensou nisso está bem próximo de uma mentira, né? Porque é muito louco para nós, né? A gente, de repente, ouvir alguém pela primeira vez falando isso. E isso era algo distante de vocês. Falar, você está ali, ouve alguém falando, eu ouvi Deus falando comigo, né? Você, what? Da onde isso? O que aconteceu para, na verdade, você ser um escolhido para ouvir a voz de Deus? E a voz do Senhor, a gente vai descobrindo que ela se manifesta de várias formas, mas todas elas ligadas à sua pessoa. E a nossa experiência que nós temos com essa pessoa. Então, às vezes, você vai ouvir a voz do Senhor de uma forma audível mesmo. Você vai ouvir uma voz que você vai até achar que tem uma outra pessoa naquele lugar e falando com você. Isso acontece, a Bíblia mostra de algumas experiências assim, do Senhor falando e a pessoa procurando aquela voz. Mas muitas vezes essa voz, ela de repente surge mais dentro de nós. A gente entende algo. A gente ouve algo que às vezes ninguém ouviu. E essa manhã eu tenho certeza que isso aconteceu. Durante todo esse tempo de ministração, da presença do Senhor, ele esteve falando coisas diferentes. Porque eu acho que é uma questão muito fácil da gente entender. Porque se Deus trouxesse apenas uma palavra como faz, para toda a igreja, para todo o corpo, isso é reservado para alguns momentos que diz respeito a essa unidade, né? A esse todo, as coisas que Deus está querendo fazer entre nós. Como foi essa, de um desligar de situações que para nós são difíceis, vícios e tudo mais. Mas imagina Deus falando pessoalmente, audivelmente nesse lugar com todo mundo. A gente não conseguiria escutar se não fosse dessa forma. Amém? Então existe uma comunicação que acontece de espírito para espírito, do nosso espírito para o Espírito Santo de Deus. Quando nós damos liberdade e buscamos cada vez mais conhecer, se aproximar da sua presença. E eu digo para vocês isso com toda certeza. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós vamos conhecendo as suas manifestações. E a voz dele é uma das primeiras que acontecem conosco, só que é talvez aquela que permanece, que sempre fica ali conosco. Eu tive muitas experiências ouvindo a voz do Senhor de todo jeito, né? E eu me lembro de uma situação
que veio na minha mente hoje de manhã, quando eu fui fazer uma visita no hospital. E a visita no hospital, a pessoa ela não estava bem, ela não estava num momento bom. E era para ser uma visita de conforto, né? Então você vai preparado ali para abraçar a pessoa e tal, e orar com ela, e crer junto com ela. Mas no meio do caminho aconteceu uma situação, e aquela situação Deus usou para falar comigo. Porque Deus também fala conosco através de coisas que Ele permite a gente enxergar. Amém? E aquilo solta os nossos olhos. A gente enxerga algumas coisas e Deus também usa aquilo e fala conosco. Eu lembro da situação, não vou falar sobre ela, que daí ficaria longo. Mas algo aconteceu no caminho, até chegar no hospital. E na hora, por aquela situação que eu vi, Deus falou, entendeu? Você precisa falar isso com essa pessoa, porque ele não tem ainda liberdade para eu falar com ele dessa forma. E Deus nos usa muitas vezes como canais da parte dele. E eu lembro que era uma palavra a respeito de algo que ele estava fazendo e que por aquela situação também o levou até aquela situação de estresse que tinha desencadeado toda uma questão física. Ele teve um ataque do coração, cardíaco, não lembro, nem sei como que fala mais. Mas, enfim. E Deus trouxe uma palavra para eu repartir com ele. E eu reparti aquela palavra com medo, né? No sentido da reação dele. Não que não era para ser repartida. E aquilo foi uma bomba, né, que caiu. Não matou ele de vez, né? O Espírito Santo fez ele ouvir aquela palavra. E eu tive o retorno depois. Porque muitas vezes, quando você ouve algo também do Senhor, você não reage naquela hora, porque você precisa digerir aquilo. E o Senhor trouxe aquela palavra para ele. E ele digeriu, foi por alguns dias. Quando ele saiu do hospital, ele me procurou. E falando que ele tomou uma decisão por aquela palavra. Porque Deus, de alguma forma, ele me falou que já estava falando com ele. Então, Deus, conforme a gente vai se aproximando dele, ele vai falando conosco. Lembro de uma outra situação, não sei se o Góis vai lembrar, mas quando nós começamos essa reunião, a primeira reunião, e depois ela se tornou uma igreja, o Góis estava aqui em Florianópolis, nesse momento ele morava ainda na Itália, e ele visitou um cliente. E esse cliente, ele falou para o Góis, eu não sei porquê, não sei como que fala isso, não sei como que vocês tratam essa situação, nem sei como colocar isso, mas queria que você filmasse esse nosso auditório e falasse ali com o pastor que esse auditório está disponível para vocês. Ele ligou o celular, a gente tem um vídeo ainda disso, né? E ele começa a filmar, junto com o Góis ali, e ele começa a falar comigo. E eu lembro das palavras dele, né, algumas, que ele dizia assim, eu não sei como fala isso, eu não sei esse negócio de ouvir e tal, se é uma coisa de Deus ou não, mas daí vocês decidam, né, se é algo de Deus ou não. Mas Deus está falando para mim, ele é até meio desconfortável com isso, que esse lugar é para vocês usarem. E a gente começou a igreja naquele auditório. Amém. Deus, ele vai ministrando, falando, conforme a gente vai se aproximando dele. João 14, 26, primeiro texto para você anotar. Se você anotar esses textos, eu garanto que você vai brilhar no Life essa semana, que vão ter algumas coisas ali que você vai pegar como bem importantes para você repartir também. Diz o seguinte, 14, 26. João 14, 26. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Amém? Então, para isso, nós precisamos nos aproximar cada vez mais da presença de Deus e ouvirmos da sua parte. A gente tem como um exemplo maior das Escrituras, conta as histórias, as experiências, que a gente olha para elas e fala, poxa, isso eu preciso aprender, eu preciso viver dessa forma, eu preciso chegar nesse nível. A gente tem a maior referência nossa, que é o próprio Jesus, as histórias que ele viveu. E a gente vai entendendo, em todos os momentos da vida de Jesus, que ele tinha um ouvido muito, mas muito sensível à voz do Pai. Amém? Ele conhecia o coração de Deus, ele conhecia o coração do seu Pai, e ele ouvia a voz do Senhor. Em vários textos da Bíblia fala, no Novo Testamento,
que Jesus, ele reagia àquela instrução que o Pai trazia para ele. Várias vezes ele se voltava ao Senhor, secretamente, ele se ausentava, ia para um lugar e começava a falar com Deus, e ele claramente ouvia a voz do Senhor falando com ele. Ele conversava com o Pai o tempo todo. Agora, mesmo em Jesus, que fica para nós como essa referência maior, ele, por essa sensibilidade, ele não ouvia somente a voz de Deus. Não digo isso no sentido de não considerava somente, mas ele também percebia que existiam outras vozes, e essa mesma sensibilidade dele espiritual fazia ele discernir entre todas as vozes que sopravam aos seus ouvidos. Estamos falando de Jesus, né? Ele entendia que existia Jesus, uma outra presença também próxima a ele. Só que essa presença não era Deus, mas também falava em momentos decisivos. 1 Pedro 5, 7 a 8, a gente começa aqui agora algo delicado, que é o que a gente precisa entender, que vai fazer muita diferença no nosso dia a dia, nas nossas situações, nos nossos desafios. Imagino que você possa estar vivendo desafios. Imagino que nem todos os dias são fáceis. Algumas coisas têm sempre acontecido, vão continuar acontecendo conosco. E no meio de tantas coisas, dúvidas surgem no nosso coração, no teu coração. Olha o que esse texto diz. 1 Pedro 5, versículo 7 e 8. Começa falando que lancem sobre Deus, sobre Ele, toda a sua ansiedade. Amém? Então, glória a Deus. Porque Ele, o Senhor, tem cuidado de vocês. Mas estejam atentos, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao derredor. Ele está por perto, uma outra tradução diz. Como um leão, rugindo. Esse rugindo é fazendo barulho, falando, fazendo o barulho que, na verdade, o leão faria. Então, o inimigo aqui desse texto, ele é desmascarado. Ele diz, o texto, que ele também está perto. Ele está perto. E a gente sabe que o leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. É aquele que tem toda a autoridade. Eu não sei se você já ouviu um leão rugindo. A gente estava num zoológico uma vez. Não era aquele do Parque Tupã, que era um gatão, né? Era um zoológico ali, era um leãozão de verdade. E daí, de repente, não é brincadeira isso, a gente nem estava perto do viveiro ali onde o leão estava. E de repente o leão, ele dá um rugido. No que ele dá um rugido, o zoológico parou. Eu acho que a gente estava junto, né? Lá em San Diego. Parou. Zoológico. E a gente daí percebeu o impacto daquela voz. Então, existe uma autoridade na voz de Jesus. Amém? Não existe uma outra voz poderosa, potente, que traz algo que faz com que tudo para. Mas aqui, o inimigo, ele é descarado e desmascarado. Que ele fica por perto e ele também traz barulho, como se fosse. Ele traz um rugido também, mas ele não é. E diz o seguinte, procurando a quem possa devorar. Por isso, existe uma outra voz que nós também precisamos conhecer e discernir, que é a voz do inimigo. Não sei se a gente fala amém ou não fala amém. Não vi nenhum aleluia nessa hora, mas o título dessa palavra é Conversando com o Inimigo. Conversando com o inimigo. Uma armadilha sonora. A gente precisa
Da mesma forma que a gente vai educando os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor, é também ter um treinamento para nós discernirmos a voz do inimigo. E quantas vezes nós estamos ouvindo a voz do inimigo e não estamos discernindo o que está acontecendo e que ele está tentando nos enganar. Eu queria investigar com vocês 2 histórias que a presença do inimigo se manifesta através da sua voz. A primeira delas, muito conhecida, que é Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Vou ler uma parte desse texto, mas anota aí para você ter esse texto fácil para você estudar depois. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 7. O que eu anotei aqui, eu vou repartir com vocês. Diz o seguinte: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta questionou, esta falou à mulher. Quem falou com a mulher? Não foi Deus. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher para a serpente, que é revelada para nós como inimigo. Aqui começa o grande problema. Ela inicia uma conversa com o inimigo. E a conversa se desenrola assim: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E colocou uma armadilha ali. Na hora, né? O inimigo que estava falando, que dava para ouvir a voz dele, ele coloca a primeira armadilha. E ele fala, ouvindo aquilo que era uma verdade, ele traz para a mulher: certamente você não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, depois dessa conversa fiada. E a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Coitado do marido. Vítima. Não, tô brincando. Pausa para me recompor com as irmãs. Não é a ênfase, eu vou passar reto. E ela comeu, e ele comeu aquele fruto junto com ela. Quando Eva aceita essa conversa, ela olha para a árvore com outros olhos. Olha que interessante, a gente tem aqui da mesma forma comunicação visual e auditiva. A gente tem a voz sendo revelada junto com aquilo que está sendo enxergado. Os frutos daquela árvore passam a agradar os seus olhos. É incrível isso. Não tem um registro aqui que para ela aquela árvore era agradável, mas a partir de uma conversa, aquela árvore ela se transformou. Agora presta atenção. Existem coisas que aos nossos olhos naturais serão agradáveis, mas não quer dizer que são de Deus para nós. Percebe como nós podemos ser enganados? Olha só algumas coisas que vão sendo acrescentadas. Informações importantes sobre Eva. Eu anotei aqui, pesquisei a ficha corrida de Eva. Entrei lá e tudo que ela tinha pisado na bola até então. Vamos tentar entender o coração da Eva. Até esse momento, não existe nenhum registro e nunca havia ninguém fofocado com ela. Até esse momento, nunca ninguém tinha mentido para Eva. Até aqui, Eva nunca tinha sido abusada. Ela não tinha sido agredida pelo pai. Ela nunca tinha sido ofendida. Ela não tinha nem sogra. Ela não tinha traumas. Agora, como a cobra, o inimigo pode ter enganado ela? Porque, na verdade, a nossa justificativa, ela aparece, né? Porque nós que passamos por traumas,
Nós que fomos machucados, enganados, abusados, traídos. Imagina o que o inimigo pode fazer conosco quando nós damos ouvidos a ele. Não é? Porque assim, se você... E a gente não pode esquecer que esse texto, ele precisa trazer o peso que a Escritura traz para ele. Fala sobre o inimigo que está próximo, e esse inimigo também faz barulho, ele também tenta comunicar algo para nós, que não é de Deus, mas ele está fazendo isso. Agora, imagina você tendo alguma situação, um trauma, algo que não caiu bem para você. Quando uma voz vem de encontro àquela necessidade, ela causa algo com poder de morte dentro de nós. Eva, que estava imune, livre de todas essas coisas que eu e você hoje não estamos, ela foi enganada. Agora imagina nós, né? Como a gente pode ser enganado, traído por coisas que estão dentro de nós, mas elas são ligadas a partir de algumas palavras. E a gente não pode ser inocente. Amém? Podia encerrar por aqui. A gente não pode ser inocente, vamos cantar a música e vamos embora. Porque muitas vezes esse é o nosso problema. A gente vai romantizando muito a nossa questão espiritual, a nossa vida com Deus, as nossas coisas, e a gente vai tirando de cena alguém que está em cena. E vocês me conhecem, vocês nos conhecem como liderança, nós não somos aqueles que ficam dando culpa para o diabo. E às vezes o coitado do diabo, né? Ele levanta a mão e fala, não fui eu. Eu juro por Deus que eu não fiz nada. Me joga no lago de fogo se eu mentir, né? Nós não somos, né, desses que, às vezes, por não encontrar respostas, a gente vai, né? É o diabo, né? Então, pastor, aconteceu outra situação. Nem precisa contar o diabo. Diabo. Nós não entendemos que tudo é um agir do inimigo, porque nós sabemos também a respeito de um sangue que está sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, e nós sabemos das nossas responsabilidades, respostas, nós sabemos que existem leis que Deus deixou para nós sabemos que nós colhemos aquilo que nós plantamos, nós sabemos que os nossos filhos, eles vão, quando eles crescerem, também ser uma resposta daquilo que nós fizemos dentro de casa. Enfim, a gente sabe tudo isso. Mas nós não podemos ignorar, por isso, que não existe uma presença maligna próxima a nós, sem nenhum poder quando nós estamos atentos, mas que está tentando o tempo todo trazer confusão, trazer algo para tentar atrair a nossa atenção. Isso aqui não é historinha. Ah, mas você já viu o diabo? Já vi. Vi demônio, né? Não foi uma experiência agradável. A gente fazia um trabalho num lugar, e esse lugar, porque tinha muita questão ali de ocultismo envolvido com aquelas vidas, e elas tinham brechas, enfim, uma história meio macabra. Mas ali, todas as vezes que a gente ia ministrar o evangelho, a gente fazia uma reunião, uma vez por semana naquele lugar, era um lugar bastante carente, espiritualmente principalmente. E ali, todas as reuniões, acontecia uma situação dessa, né? Daí você estava ministrando, a gente fazia uma roda, a pessoa estava aqui, daí você estava do outro lado e de repente a pessoa virava e olhava para você com o pescoço virado, né? É uma cena, diria, que converte muita gente. Ah, converte. Saía tanta gente de lá, né? Meu Deus, o que aconteceu, né? E eu lembro de uma situação específica que eu fiquei tão apavorado, e era uma senhora, né? Ela era bem mais, né, baixa que eu, mas ela era senhorinha judieira, né? Só que ela foi tomada ali por um espírito maligno, e ela ficou muito forte. E a gente estava em 3 homens ali, a gente não conseguia conter ela, de verdade, ela estava muito forte. Se deixasse, ela me pegava, rodava ali e jogava longe. E daí, no meu desespero, eu peguei, e ela caiu no chão uma hora, né? Te deu uma rasteirinha. E daí eu peguei, fui orar com ela, coloquei minha mão na cabeça, comecei a expulsar, mas eu coloquei o meu joelho no pescoço dela, né? Então,
A hora que eu percebi, né? Daí eu tirei um pouquinho assim, mas ali já tinha acontecido a libertação, glória a Deus, né? A gente não conta só a parte boa, né? A gente já fez besteira ali, quase matei a senhora. Mas foi liberta, né? Foi liberta. E a gente sabe, então, que o mundo espiritual, ele é real. Eu lembro de uma vez no condomínio que a gente onde a gente mora ali até hoje. Um vizinho veio falar comigo, né? Falei, fiquei sabendo que você é pastor, tocou a campainha em casa. Você é pastor? Sou pastor. Então, tá acontecendo um negócio esquisito lá em casa. De madrugada, né? Aparece um negócio lá no meu quarto. E aquele negócio não vai embora e é visível. E eu tento fazer qualquer coisa e entro debaixo da cama. O senhor tem como ir lá? Que hora? De madrugada. Eu falei para ele, cara, o negócio é o seguinte, você precisa crer que existe um nome mais poderoso. Ministrei ele, era o caminho mais fácil, né? E falei para ele, olha, quando aparecer, você vai falar assim, em nome de Jesus, sai daqui do meu quarto. E ele pegou, né? Porque ele não, enfim, não conseguiria fazer isso. Porque não era nem algo que ele vivia e acreditava. Ele falou, não tem outro jeito. Eu falei, cara, não vai ter outro jeito, né? Não tem outro jeito. Ou você faz isso ou você interfona para mim. Eu não sei o que aconteceu. Nunca mais interfonou. Mas ele estava apavorado. Então, a gente não pode afastar algo que, por talvez ser difícil da gente explicar ou até conviver com essa situação, a gente muitas vezes vai deixando ela um pouco de lado, mas é real. Amém? Existe uma voz, e é uma voz que está presente nos ares para atrair o nosso coração, para trazer destruição. O inimigo, ele não pode pegar uma caixa e jogar na tua cabeça, mas ele pode jogar uma frase na tua cabeça com o mesmo peso, que vai trazer muito dano. Ele pode trazer algo certeiro no teu coração através de uma voz, de uma fala, e aquilo pode causar dentro de você um estrago. Então nós precisamos saber, identificar essas vozes todas que estão a todo tempo falando, ministrando as nossas vidas. E até essa voz, se nós não deixarmos, ela se torna a voz que nós ouvimos e ficamos refém dessa voz. Sugestões, enfim, vamos continuar com o texto aqui. É incrível que quando mostra aqui sobre esse jardim, quando Deus plantou o jardim, e é claro que esse jardim ele era incrível, né? Mas talvez a gente lê pela perspectiva aqui da situação maior e imagine que só existiam 2 árvores naquele jardim. Mas não, se a gente olha com cuidado o texto, a gente vai perceber que é um jardim. E Deus diz que poderia comer de qualquer uma daquelas árvores. Mas os olhos ficaram somente naquela que a conversa veio para que os seus olhos ficassem. E eu estava fazendo um estudo sobre esse jardim, e pelo que se conhece hoje, esse jardim, por ser completo, estima-se que existiam ali 250 mil variedades de árvores frutíferas. Gênesis 2, 16 a 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, das 249.999, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós sabemos que Deus colocou um limite, então, como um ensino aqui, revelando para nós que a desobediência, a sua voz, pode trazer morte para nós. Mas o inimigo, sabendo disso, o que ele não pode fazer? Bom, a serpente, o inimigo, tenta tirar de Eva a gratidão por tudo que Deus havia dado a eles e faz olhar para algo que eles estavam sendo privados. E ela cai na conversa do inimigo. Agora a gente volta para Jesus. Como eu disse no começo, é o nosso exemplo maior. E Jesus também, ele ouviu conversas fiadas dessa voz. E a gente encontra, eu não vou ficar muito tempo aqui, porque senão a gente se estenderia.
Eu trouxe várias anotações a respeito disso, vou tentar pegar algumas só. Mas nas 3 tentações que Jesus ele sofreu, ele tem como principal dificuldade para ele avançar naquele momento que Deus tinha para ele de preparo, as conversas que o inimigo trazia e soprava aos seus ouvidos. Mateus 4, do versículo 1 ao 11, conta então dessa experiência de Jesus, também que conhecia demais a voz de Deus, experimentou na vida dele, de conhecer e saber dessa outra voz. Então, se Jesus ouvia a voz do inimigo, como nós também ficaremos imunes dessa mesma voz? O versículo 1, eu vou ler só o comecinho, diz assim, só para você se situar. Então Jesus, Mateus 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O inimigo se aproximou dele, igualzinho ele faz com a gente, e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. A primeira conversa fiada do inimigo ali com Jesus. E com isso eu quero trazer para nós essas 3 conversas típicas do inimigo que vem em todo tempo, em todo momento aos nossos ouvidos, e a gente precisa estar muito esperto para discernir. E para nós é o filtro. Amém? Quando você de repente pensar, essa voz é uma voz de Deus ou essa voz é uma voz do inimigo. Então, quando essa voz ou essas conversas, elas se encaixarem nesses 3 pontos, você fica ligado, esperto, que é muito provável que seja a voz do inimigo. Então, a primeira conversa aqui do inimigo que veio para Jesus foi quando ele estava passando por necessidades. Aqui, no texto original, esse se, que é falado pelo inimigo, que diz para Jesus assim: se você é o Filho de Deus. Esse primeiro se do verso 3, no original grego, ele é um indicativo, que talvez a melhor tradução seria: sendo você o Filho. Ele coloca aqui, olha como é sutil essas conversas. E eu sei que você sabe do que eu estou falando. Porque essa voz, ela não é aquela voz escandalosa: oh, meu Deus, é do diabo, né? Não vou ouvir isso aqui. Mas essa voz, ela é sutil. Mas o Espírito Santo, como estava com Jesus, era Jesus, a gente vê aqui essa possibilidade que nós também temos de discernir as coisas sutis, aquela palavra em meio à verdade que tenta atrair o nosso coração para algo que vai ser muito perigoso para nós. E aqui então, no original, a gente acha esse ouro, né, esse tesouro, que fala sobre uma dúvida. Satanás aqui, ele desafia Jesus a agir no caráter de Deus como Deus e resolver o problema dele, que foi surgido nos 40 dias de jejum. Qual era o problema que Jesus tinha aqui? Fome. E quantas vezes nós também somos tentados na falta, com uma sutil e perigosa conversa do inimigo. E olha que essa fome de Jesus aqui surgiu de um problema espiritual. Ele só estava com fome porque ele obedeceu, porque ele jejuou. Daí, de repente, a gente acaba o nosso período de jejum. Oh, aleluia, né? 7 dias de jejum. Meu Deus, né? O que será que vai acontecer? Lá em casa vai ser o céu, né? Eu acho que eu vou receber uma promoção. 7 dias de jejum é impossível algo não acontecer até para... E aquela coisa que às vezes você acha que Deus também não conhece a tua voz, né? E você fala só para você, mas meio alto, assim, para Deus ouvir, né? Não, porque depois de 7 dias de jejum,
Meu Deus, se Deus fizesse alguma coisa, era um sinal para eu perceber que esse é o caminho, né? Próximo eu vou para 10 dias de certeza. Intenção nossa de fazer Deus ouvir, né? E daí não acontece. Mesmo que acontece, aparentemente você percebe outra coisa. Você acha o problema. Os nossos olhos são direcionados para aquela árvore. Das 249.999, os nossos olhos, agora esse é o problema. Dirigidos por Satanás, dirigidos pelo inimigo, eles encontram algo onde eles desejam. E eles, mas vou te falar em Deus. Eu acho que isso poderia ter acontecido nesse momento. E nós somos tentados, assim como, olha, Jesus foi tentado a fazer isso. Não estaria aqui no texto. Nós somos tentados nessa hora. Por exemplo, né? Daí, nesse momento, acontece um problemão na tua área financeira. E você, além de estar de jejum, você dizimou. Meu Deus, né? Deus, eu estava de jejum, dizimei, acertei tudo. Estou pronto, Senhor. Maranata. E daí acontece, sei lá, uma coisa nessa área, nessa árvore. Essa árvore é atingida. E nós, naturalmente, vamos ser tentados a olhar para essa situação de uma outra forma. Eu não vou falar sobre a história aqui de Ananias e Safira. É Safira, né? Mas anota essa história que é boa. Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 3. Que vai exemplificar essa voz do inimigo chegando aqui para eles, só que ela foi discernida. Essa tentação, ela é uma estratégia do inimigo para nos manipular através da provisão. E a gente então, que não é bobo nem nada, que não é mais criança, a gente começa a perceber que exatamente nessa hora algo aconteceu que eu vou ser rápido para perceber que é para tirar a minha atenção. Amém? E ela está falando comigo, mas ela não é voz de Deus para a minha vida. Quantas vezes, assim como Jesus aqui, nós somos tentados a trocar as pedras por pães. Aquilo que é certo, a rocha, pelo alívio da nossa necessidade. Quando a sugestão da voz é para quebrarmos princípios, é voz do inimigo. Já pensou? E você achando, né? Ou a gente às vezes achando que era uma voz da graça. Olha que linha fina, né? Bom, ouvi uma pregação outro dia, e naquela pregação eu tive uma ideia, né? Eu vou parar de fazer tal coisa, porque Jesus já fez. Jesus já fez tudo por mim. Então, estou aqui agora de passagem, esperando a manifestação do Senhor do grande dia. Enquanto isso, está tudo resolvido, tudo certo. Não vou entrar em pormenores nesse ponto. Mas essa voz, que muitas vezes nós descansamos achando que é de Deus, ela precisa ser facilmente identificada aos nossos ouvidos espirituais, porque isso é para acontecer. E se tem alguém que está ouvindo uma voz estranha ao Espírito Santo e não está discernindo, é algo que precisa acontecer com essa pessoa. Não é o engano, ele não é aquele feitiço, ou aquela coisa que faz com que a pessoa fique envolvida e não enxergue. Ela tem toda a possibilidade de enxergar as coisas que são vozes contrárias à palavra de Deus. Amém? E nós temos esse discernimento. Então, quando existe uma sugestão, não coloque, quando ela é fora dos princípios de Deus, em uma conta que não seja a voz e a conta do inimigo. Voz que vem para trazer algo que é contrário à palavra, o ensino da palavra, mesmo que quem falou isso para você é um pastor dos Estados Unidos, entendeu? Com autoridade. Voz do inimigo. Jesus aqui lhe responde: eu preciso correr?
com tudo aquilo que eu trouxe aqui, mas Jesus, ele responde a essa voz, e é o ponto nosso hoje, amém? Jesus responde a essa voz, ele não só não entra na conversa do inimigo, como ele termina aquela conversa. E aqui é o segredo, porque a voz você vai ouvir. Eu achei que eu ia sair do culto com um tapa-ouvido da voz que não é de Deus. Só ouça a voz de Deus. O pior é que não, o pior é que a gente vai continuar ouvindo a voz do inimigo. Ela está aí, está tentando nos enganar. Então você vai continuar ouvindo. O que vai acontecer é que vai existir algo que Deus está trazendo para nós sermos mais rápidos. E não ficarmos nessa conversa, porque, gente, se o inimigo, ele enganou uma pessoa, 2 pessoas que não tinha nada para ser puxado, para ser enganado, não tinha um trauma, como eu já disse, e trouxe essa pessoa na lábia, ele pode facilmente também nos dobrar. Eu não estou falando para você que nós devemos ser ignorantes. Não vou ouvir nada. Não fala comigo, porque isso aí não provém de Deus. Não. Mas seja rápido para identificar essa voz que o inimigo está soprando todos os dias nos nossos ouvidos, nos nossos corações, para interromper essa conversa. Não entra numa conversa com o inimigo. Não entra. O que Jesus fez aqui nas 3 situações que o inimigo apresentou para ele. A primeira foi em meio à falta. Jesus não argumentou nada dele. Ele trouxe aquilo que era para ele a voz de Deus. É a voz mais importante, aquela voz que ele queria ouvir. E ele rebate aquela voz do inimigo com a voz que ele conhecia e discernia que era a voz do Pai para a vida dele. E ele traz aqui no versículo 4... Jesus responde para aquela voz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, e está tudo bem. Jesus, ele conhecia a astúcia daquela voz, e não dá conversa. Pelo contrário, ele cala aquela voz. É claro que a história vai continuar, versículo 5, o inimigo, ele leva Jesus aqui e fala sobre uma parte mais alta da cidade. E diz para ele, de novo usa o C. Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão para que você não tropece em alguma coisa. A segunda conversa que fiada do inimigo vem para questionar a nossa fé. Sempre. Primeira situação, que é a voz do inimigo, quando questiona algo em meio a momentos nossos de falta. Em segundo lugar, essa voz comumente vem quando nós ouvimos algo que vai questionar a nossa fé. E esse C aqui no grego, ele é interessante, porque ele sugere se realmente Jesus entende que ele é filho de Deus. Está questionando aqui a filiação. Será que você é mesmo filho de Deus? Será que o cuidado de Deus realmente está sobre a tua vida? Porque em momentos que nós nos sentimos sozinhos, pressionados, sem esperança, a nossa confiança e o nosso relacionamento com Deus, com o Pai, é tudo que nós teremos e o que vai nos suportar. E aqui foi questionado esse ponto. A confiança de sabermos que nós somos filhos de Deus e que Ele é nosso Pai. Quando isso vier ao seu coração, saiba que é voz do inimigo. Amém? Questionando a tua filiação, questionando a presença de Deus na tua vida, o cuidado dele com você, saiba que é voz maligna. Se você puder anotar um outro texto, 1 João 3,2 fala sobre nós, a partir de tal momento, que somos considerados como filhos de Deus. E outro dia eu estava num live, e quando acabou aquele live, um irmão, ele estava visitando, aquele senhor estava visitando o live, e ele veio falar comigo. Ele falou que ele só ficou observando o live, né? E ele falou que, porque alguém falou que ouvia a voz de Deus, tal. E ele ficou pensando assim, durante o live todo. Só tem gente boa aqui, né? Gente espiritual, gente que ouve a voz de Deus. E ele falou para mim que ele começou a ouvir naquela hora uma voz
que na verdade ele veio conversar comigo para tentar ajuda sobre aquilo que estava acontecendo. E ele falou que aquela voz veio para ele e começou a compará-lo, dizendo assim. E ele falou que ele ouviu aquilo. E às vezes a gente fica achando que a voz de Deus, que é claro que é a nossa, é a única que se manifesta. E aquela voz se manifestou para ele no life. Jesus, vocês não oram pelo life? Não tem uma intercessão ali para calar todos os espíritos, as vozes? Ele está ao derredor. E naquela hora, a voz começou a falar para ele, trazer comparações. E as comparações eram assim, frases que ele ouvia. Esse lugar é santo demais para você. Esse povo é um povo louco, né? Você não faz parte disso. Você é mais inteligente que eles. Você, na verdade, nunca vai ser igual a essas pessoas. O teu lugar não é aqui. Porque você, se for falar na verdade o que está no teu coração, imagina, esse povo vai sair correndo, né? Eu lembro de um irmão que chegou na minha sala, te marcou, e ele falou, pastor, ó, tá tudo bem, eu estou vindo na igreja fazem 2 meses, mas eu matei 3 pessoas. Na hora eu falei, meu irmão, prazer te conhecer. Já olhei se ele estava armado, né? E o que eu faço? Eu não faço parte disso aqui. Eu quero até mudar, acho até que eu mudei. No meio de tudo isso, uma vez ele me ligou, ele falou, pastor, eu carreguei minha arma, um cara não me pagou, eu estou indo matar ele. E daí, ele falou comigo de cima da moto, ele estava ligando a moto, falou, pastor, não liga essa moto, né? Não liga essa moto. Falei, cara, não vai ligar em nome de Jesus essa moto, né? E ele acalmou ali. E ele não foi matar o quarto. Entendeu? Isso é realidade. A gente está num grupo que ele é santo, porque tem o santo ali presente. Mas se a gente for parar para pensar, eu posso dar um testemunho do que está no meu coração hoje? Não, fica quieto. Porque a gente às vezes vai se perceber não digno daquele lugar. E isso acontece na igreja. Você está aqui na igreja, meu Deus, estamos levantando a mão, sentindo a presença de Deus, Deus falando, né? Isso nunca vai acontecer comigo. Só eu sei o tamanho da minha incredulidade. Só eu sei como isso para mim soa estranho. E eu estou aqui só porque ainda não entendi. Mas isso é diferente daquilo que é o meu lugar. E essa voz vinha para essa pessoa, para esse irmão. E ele falou para mim, eu gostei, eu agradeço, mas eu nunca mais vou participar do Life, porque aquela voz falou que não era para mim, né? E daí, na hora, né, eu ajudei ele a discernir que aquela era uma voz do inimigo para a vida dele, para afastar ele da presença do Senhor. E o que estava acontecendo, você está curioso com a questão do irmão, né? O irmão, ele se acertou, gente. Ele trouxe aquilo para a justiça, ele pagou por aquilo, foi algo assim, incrível que aconteceu. Oi? E é o Paulo? Foi você? E, enfim, o que acontece, gente, é que aqui para Jesus, às vezes está distante de nós a história bíblica, mas a gente precisa aproximar. E o que o inimigo estava falando para Jesus aqui era algo muito parecido para ele, da mesma forma, que não tinha traumas, que não tinha tido um pai que tinha batido nele, não tinha tido uma situação onde seria ligado a algo, da mesma forma o inimigo soltou aquela frase, aquela situação. E aquilo foi respondido da mesma forma por Jesus, pela voz que ele conhecia, que era do Pai para a vida dele. E ele rebateu aquela conversa, ele não entrou naquela conversa, mas aquela voz questionando a respeito do lugar dele, da filiação, de Deus como seu Pai, também se levantou. E a terceira conversa fiada do inimigo, para nós terminarmos, oferece, é claro, como ofereceu para Jesus. Não vou ter tempo de entrar aqui no texto, mas está no versículo 8 e 9. Uma vida sem cruz.
Jesus conhecia os planos que o Senhor tinha para ele, mas existiu aqui nesse momento uma proposta de vida com Deus sem o sacrifício. Um preço muito mais baixo. Para Jesus era o governo sem cruz que estava sendo oferecido. Olha só, né? Que sutil! Porque existia algo aqui que Jesus já sabia, ele já tinha repartido com as pessoas que estavam próximas a ele foi falando sobre isso o tempo todo, estava claro no coração que existia um momento dele, e chegaria essa hora da entrega, chegaria a hora da cruz, o inimigo vem em algo que seria para retirá-lo daquilo que era o propósito maior de Deus para a vida dele. Como afastá-lo? Através da voz. E às vezes, essas coisas que nós estamos ouvindo e deixando entrar no nosso coração e fazendo com que elas sejam amplificadas dentro de nós, a partir de uma origem maligna, elas têm a mesma intenção, de nos roubar daquilo que é o original de Deus para as nossas vidas, o plano de Deus para as nossas vidas, e isso foi desmontado também por Jesus, porque ele conhecia a voz que estava sobre ele. Amém? Para Jesus era o governo sem cruz, e para nós? E para nós? Com certeza afeta os nossos comportamentos, relacionamentos. Vamos a alguns exemplos de sacrifícios. Perdão. Sacrifício. Amém? Sacrifício, porque você sacrifica a sua razão, a sua justiça para o Senhor. E às vezes, olha a voz, né? A voz vem assim, não precisa procurar aquela pessoa que te fez isso. Não precisa. E daí assim, né? A gente olha para essa voz e olha para a Bíblia. E olha para Jesus. E uma das coisas mais fáceis da gente tentar identificar quando a voz ela não é de Deus para nós, é tentar colocar aquelas palavras na boca de Jesus. Aí você imagina Jesus chegar para o Sandro aqui, né? O Sandro pega e fala, Senhor, eu não sei, né? Tem uma situação aí que eu acho que eu preciso perdoar, ou liberar perdão. Jesus fala, deixa disso. Imagina Jesus falar para Sandro, Sandro, deixa disso, cara. Eu já perdoei, assim. Cara, enjoy, né? Imagina Jesus falando isso, né? Na hora Jesus vai abraçar, eu imagino, né? Abraçar o Sandro fala bem pertinho do ouvido dele, cara, vai que eu te fortaleço. Eu vou fazer algo que você não consegue. Essa é a voz de Deus. Eu lembro quando eu precisei perdoar minha irmã. Minha irmã, eu tinha acabado de me converter, 17 anos. Eu e minha irmã, meu Deus, né? As nossas histórias eram bem sangrentas. A última nossa, a gente vivia brigado. A minha irmã, ela pegou, eu fiz um negócio para ela, coisa de irmão, tal, mas foi crescendo a nossa situação ali. E daí, ela pegou e eu falei alguma coisa para ela na cara dela ali, né? Tá, não sei o quê, dos namoros dela, não sei, alguma coisa assim. E daí eu vi que foi muito forte, eu saí correndo. E que eu saí correndo, ela pegou uma faca e jogou. E a faca entrou na minha perna e eu caí. Só que a faca era uma faquinha de cozinha, né? Tal. Daí eu peguei, meu Deus, fiz aquele escândalo, tirei a faca, e tinha sangue, tudo, mas não era nada de morte, né? E fiz o escândalo, minha mãe estava lá, daí eu levantei do chão, e eu fui até minha irmã e empurrei ela. No que eu empurrei, ela bateu a cabeça na parede e desmaiou. É isso. Pausa dramática. E eu me converto, né? Daí o que acontece? Minha irmã, um dia, ia receber uma amiga dela lá em casa. E o nosso apartamento era um apartamento 2 quartos. E quando a minha irmã recebia essa amiga dela, era uma mestiça chamada Suziane. A Suziane chegava em casa, elas entravam no quarto delas, que também era um quarto que eu tinha que participar daquele quarto, e ficava o dia inteiro lá, ouvindo rádio. Era uma época que elas ficavam ouvindo rádio, programa da rádio, não sei o quê, pedindo música. E eu lembro que elas pediam música do Menudo. Não sei o que lá, Limão. Uma vez ela pediu para eu pedir uma música para ela, que ela estava pedindo várias vezes e não tocava. Não sei o que lá, Limão, do Menudo. Pesquisa se tem essa música, estou lembrando disso. E eu lembro que estava essa tensão, me converti, e eu fui no culto de jovens. Nada diferente do tamanho do nosso culto de jovens hoje.
grupo pequeno e tal. E dali o pastor de jovens foi conversar com ele. Falei, cara, ó, tem uma situação com a minha irmã aí, não sei, né? Tá tudo bem, mas quanto mais longe, melhor. Para nós dois, né? E daí eu lembro certinho. Ele falou, cara, você precisa perdoar ela, né? E eu vou te dar um desafio. Ele falou para mim, era sábado à noite. Amanhã no culto, a hora que você chegar, você vai me procurar e falar, perdoei a minha irmã. E daí eu fui para casa. Seria uma coisa muito difícil de eu fazer. E a reunião culto ali, acho que era 6 ou 6:30 da tarde. Eu lembro que era 2 horas da tarde, chega a Suziane em casa. Eu atendo, Suziane entrou, minha irmã e a Suziane foram para o quarto, ficaram lá fechados. Falei, meu Deus, né? Tem uma desculpa boa, né? Chegar o pastor, falou, eu ia pedir perdão, a Suziane chegou. Deixa para a próxima. Cara, deu 5:30 na hora de eu sair. E o Espírito Santo falou, né? Você precisa ouvir essa voz, é uma voz de Deus para você. Você precisa obedecer essa voz. E a outra voz também falando, né? Não, a Suziane está aí, está tudo certo, não precisa, né? Ele vai te entender, ele vai falar, enfim. Daí o que aconteceu? Naquela época o telefone era aquele telefone cinza que discava. Já tem mais de 5 anos essa história. Daí eu peguei e o telefone ficava na sala e eu disquei 109. Quem é das antigas sabe. Quando você discava 109, você discava 109, na primeira chamada você desligava e ele tocava sozinho o telefone. Daí eu disquei 109, no que eu disquei 109 eu coloquei o telefone no gancho. No que eu coloquei o telefone no gancho, estava no alto, ficou... Aquele negócio tocando umas 3 vezes. Daí foi a estratégia que Deus me deu, né? Daí eu fui no quarto lá, minha irmã atendeu. No que minha irmã abriu a porta, eu falei, Jaqueline, né? A gente chama de Jaque, né? Mas naquela época era Jaqueline. Jaqueline, telefone, né? Para tirá-la do quarto. No que ela saiu do quarto, ela foi lá na sala, ela pegou o telefone. No que ela pegou o telefone, daí não tinha ligação, ficava tu, tu, tu. A hora que ela viu o tu, 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 ela achou que eu estava brincando com ela. Mas na hora ela me deu um xingão, né? No que ela me deu um xingão, eu cheguei perto dela e falei, eu te amo! Só isso que eu consegui falar. Na hora eu lembro, ela começou a chorar, daí ela me abraçou. E a gente se acertou ali. A gente nunca mais brigou. A gente se conversa quase toda semana. E eu não coloquei aqui porque você não ia conhecer a voz da minha irmã, né? Mas é sempre muito doce comigo. E foi algo que Deus fez num momento muito decisivo nosso. Uma das primeiras experiências que eu tive com o perdão na minha vida. Mas eu ouvi as 2 vozes. A gente sempre vai ter essas opções. Agora a gente precisa entender que uma opção não é de Deus, e o pior, é do diabo. É do inimigo para as nossas vidas. E a gente precisa ter as nossas experiências com a voz de Deus, não ouvindo a voz do inimigo. Amém? Talvez essa seja a tua maior experiência espiritual. Fala, Deus, além de ouvir a tua voz, eu estou sabendo identificar a voz do inimigo. Isso muda tudo. Porque quando a sugestão vem, rapidamente você discerne que aquilo não pode ser levado adiante, porque senão vai te embrulhar e vai te enganar de alguma forma. Amém? Enfim, voz de Deus para nós, está na hora do almoço. Queria chamar os músicos aqui para nós orarmos sobre tudo isso. Pedir para você ficar em pé. E eu creio que nós podemos encerrar este momento pedindo para Deus nos dar ouvidos sensíveis, amém? Ouvidos sensíveis para nós ouvirmos sim a voz de Deus, mas também nós discernirmos quando essa voz não é de Deus, quando ela é voz do inimigo, e nós podemos calar essa voz a partir dessa voz que nós sabemos que é de Deus na nossa vida, mas que vai ficar mais fácil da gente identificar. Amém?